Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno insuportável aqui de baixo nível, covardia, perdendo amigos aqui, perdendo tempo, perdendo tudo, por culpa dessa gente nojenta. Eu vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos continuar aqui a reflexão, talvez aí terminar, né, porque estamos aqui na última parte do texto aqui do Haroldo de Campos, tá? Nesse livro aqui, Metalinguagem e Outras Metas, da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira, tá? Falamos disso nos dois últimos vídeos e no vídeo de hoje vamos complementar essa reflexão com esse tema aí, tá? Que é o do título, né? A antropofagia, o patriota do caminhão e o formato de uma das máscaras do brasileiro, tá? Então vamos ver aí como é que essa releitura crítica da antropofagia do Oswald permite entender um formato bizarro que existe numa das máscaras disso que a gente chama de Brasil, né, e que a gente compartilha aqui nesse país, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, certo? Então vamos lá. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez, né, a dica do meu novo romance que acabou de sair, tem mais ou menos um mês aí, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo e você ganha os dois marcadores aqui também, beleza? E também anuncio aqui o meu livro de poemas, tá? Que eu publiquei também no ano passado, né? E, enfim, também estou com os exemplares aqui. Quem quiser entrar em contato, tá você adquirindo ou o livro de poemas, ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a reflexão. Deixa eu pegar aqui o livro do Haroldo de Campos, tá? Tá aqui, né, o Metalinguagem e Outras Metas. A gente finalizou o vídeo passado falando sobre, eu até anotei aqui, né, falando sobre essa questão do quanto que um entendimento algo equivocado da antropofagia faz com que ela seja associada à dialética, à diferença, etc. e tal. E sempre repito aqui, esse movimento, ele também não acontecia na época, né, mas acontecia um movimento crítico, isso é inegável, né? A antropofagia naquele momento lá era um movimento crítico a Portugal. E é uma série de questões aqui que envolviam a manutenção do imperialismo português, a dificuldade de colocar em questão ali, de colocar digamos, em processo, né, a república e etc e tal. E inclusive vocês vão ver que tem alguns autores aqui que citam a independência como um tema da antropofagia, coisa que inclusive já tinha acontecido de maneira oficial, né, ou oficiosa, enfim, né, 100 anos antes, né, e enfim, a república já tinha acontecido depois, mas na cabeça de muita gente não havia nem independência ainda, né, e no fundo a gente não tem até hoje. Porque se a gente pensar que a ideia de república, ela hoje, né, e hoje durante o século XX inteiro, né, ela obrigatoriamente comporta a democracia, as eleições diretas, a participação do povo e a melhoria das condições sociais, etc. e tal, a gente não chegou nem perto disso, muito pelo contrário. Tivemos uma ditadura militar que durou aí, enfim, 21 anos e se estendeu até um pouquinho lá e no fundo, em alguma medida, se estende até hoje, né? Vide aí Bolsonaro, Paulo Guedes e essa gente que está o tempo todo, enfim, né, conspirando contra o país. Então, quer dizer, esse processo de independência, república e etc e tal, ele não aconteceu ainda no Brasil, tá? A gente está tentando aí aos trancos e barrancos, mas enfim, o povo também não entendeu muita coisa ainda, então a gente fica engatinhando, né? Mas esse processo de reflexão talvez seja importante para desenhar uma parcela dessa questão, certo? Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui na página 244, tá? Vamos abrir aqui na página 244. Deixa eu puxar aqui o marcador. Na página 244 tem uma outra coisa que ele fala aqui que eu acho interessante, que tem a ver com a questão do herói, do anti-herói. E aí eu puxo a questão do Bolsonaro também para falar do tema do traidor e do herói, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando que o Bolsonaro é o herói traidor. Vale a pena também pensar isso em conexão com o que o Haroldo de Campos diz aqui, tá? Então vamos ver. Ele diz aqui que ele repete a questão ligada ao Gregório de Matos, e aí a questão do barroco, a questão da sátira e etc e tal. E aí ele diz que o nosso primeiro herói, e aí ele bota entre parênteses, né, anti-herói malandro,
é o antropófago Gregório de Matos, como o admite, desse novo ângulo de visada, o próprio Antônio Cândido, numa quase apostila à sua formação, onde Gregório, barrado pela clausura do argumento sociológico, não tem vez nem via de acesso. E aí o Haroldo de Campos diz que o Gregório de Matos seria o nosso primeiro antropófago malandro, né? O nosso primeiro herói, ou o primeiro anti-herói brasileiro, tá? E aí ele continua aqui falando, né, que ele vai citando, né, que não tá falando exatamente de uma biografia, mas sim de uma persona por trás da qual ressoa um texto de textos, né, universal e diferencial, paródico, ele diz, paralelográfico, um canto paralelo de tradutor, devorador, descentrado e excêntrico. Essa ideia do descentrado, do excêntrico também, na medida em que ela é colocada ali como a base, né, da origem do Brasil, da produção literária, etc. e tal, também é muito importante para a gente entender o quanto que a gente não consegue chegar numa leitura mais ampla de Portugal no contexto brasileiro, para que a gente supere isso aqui, para poder chegar numa perspectiva mais complexa, né? Uma parcela significativa da produção cultural, teórica e mesmo artística continua vendo o Brasil como uma experiência descentrada, né? E isso, em alguma medida, impede a gente de entender uma série de contextos, inclusive de articular, de certas articulações entre arte e política que ficam muito, defasadas por conta desse tipo de conclusão, né? Bom, e ao mesmo tempo vale dizer também que existe em alguma medida aqui uma certa, digamos, uma certa mistura mal colocada ou pouco explicada, melhor dizendo, entre sátira e paródia, né? Então parece que em alguns momentos aqui o Haroldo de Campos chama a mesma coisa de sátira e de paródia, quando tem uma diferença sutil também, né? A gente falou disso no vídeo passado, tá? Mas então, voltando à questão do herói, né, e tudo mais, do herói, do anti-herói, ele fala que o Gregório de Matos é o nosso primeiro herói, nosso primeiro anti-herói, né? E aí a gente tem que pensar isso, para seguir a sequência da reflexão aqui, em conexão com essa coisa da sátira como uma espécie né, é uma estratégia que naquele momento talvez até fizesse algum sentido. Aliás, provavelmente fazia muito sentido. Eu falei até no vídeo de ontem que o Gregório de Matos, talvez fosse a origem da reflexidade negativa do Brasil, né? Mas eu pensei melhor, falei, não, talvez não seja o Gregório de Matos, porque naquele momento ainda havia o Brasil colônia, ainda havia toda aquela situação bizarra da colônia. Então talvez a gente tenha que colocar esse primeiro, né, esse primeiro start aí da reflexividade negativa do Brasil no Oswald de Andrade, porque naquele momento ali, quer se queira, quer não, já havia já havia república e a movimentação já era um pouco diferente, né? Sempre lembrando também que é uma situação complexa, era difícil para ele desenhar isso naquele momento, por conta, né, daquela situação pós-república mal resolvida, né? De qualquer maneira, hoje daqui a gente já pode olhar para isso e observar e perceber e refletir de maneira mais profunda para entender essa lógica sutil, né, que é pouco perceptível, não é fácil de perceber isso e praticamente não tem nenhuma discussão a esse respeito, tá? Bom, e aí isso vai interferir diretamente na perspectiva do que seria um herói, né? Porque se o Gregório de Matos, dentro de um contexto que talvez não desse a ele outra alternativa, senão ser um sátiro, né? Possa ser chamado de nosso primeiro herói como anti-herói, se a gente entende que a sátira aos poucos vai se transformando numa coisa autofágica, né, e numa coisa né, num barato que acaba fazendo a gente cuspir na própria imagem, a gente não pode considerar alguém que está ali focado nisso como projeto de país, né, ou como projeto de visão de país, como herói, né? É um pouco mais complicado que isso, tá? E aí, pessoal, deixo apenas aqui, né, eu falei, né, sobre, cadê aqui? Eu já falei sobre essa questão do herói, do anti-herói, né, e tudo mais, já fiz vídeo aqui sobre isso e falei que o Bolsonaro
seria o nosso herói traidor, né? E junto com ele aquela galera toda lá que destruiu o Congresso no dia 8 de janeiro do ano passado, né? Que, enfim, abriram ali de maneira escancarada o que é a direita brasileira, né? E aí eu finalizo aqui essa reflexão específica sobre o herói e o anti-herói. Tá aqui o tema do traidor e do herói, que é um conto fantástico aqui do Borges, está nesse livro aqui. E eu finalizo aqui essa reflexão com o seguinte comentário, tá? O primeiro herói brasileiro tem que ser obrigatoriamente, desse ponto de vista, dessa perspectiva aqui, né, o nosso Dupin, ou seja, aquele que vai achar ou apontar a nossa carta roubada, tá? E aí eu deixo aqui também a dica eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso também, articulando a ideia aí essa ideia aqui desse roteiro crítico com a carta roubada do Edgar Allan Poe, tá? Que é um conto no qual tem lá uma carta foi roubada e aí o detetive lá, aliás, enfim, o chefe da investigação vai conversar com o Dupin, né, que é o personagem do Edgar Allan Poe, que é um detetive esperto, mais inteligente tal do que a média, e ele descobre a carta que na verdade estava escondida na cara de todo mundo e ninguém viu, né? É mais ou menos isso, tá? Então eu acho que alguém ou alguma figura ou algum grupo, enfim, né, mas que a gente possa chamar de primeiro herói brasileiro, tem que ser obrigatoriamente alguém que descubra ou que aponte, né, essa carta roubada, que da minha perspectiva é a ausência radical de discussão sobre a parcela de Portugal que a gente tem aqui no Brasil, e não só a ausência de reflexão, mas também todos os processos que sustentam a negação disso. E aí, né, todos esses que eu tenho refletido aqui nos canais, nos vídeos aqui do canal, enfim, né, o neoliberalismo, a ingenuidade líquida dos globalizaloides e até mesmo, em alguma medida, o marxismo estrito de uma parcela da esquerda e etc e tal, tá? Então tudo isso tem que ser pensado para que a gente possa rever essa parcela aí da nossa história e aí sim, de repente, enfim, né, forjar aí um primeiro herói que eventualmente pudesse apontar isso, tá? Essa é a primeira questão aqui, tá? Dessa manutenção aqui da reflexão. Então vamos lá, continuando na página 245, ele diz aqui, o que mais? Vamos lá. Na página 245 tem aqui a questão da paródia que eu já falei, né? E aí ele diz que na poesia brasileira contemporânea dele lá, né? Enfim, a poesia concreta pode também reclamar essa tradição antinormativa por uma e outra peculiar redistribuição dos elementos configuradores disponíveis. Ele está associando a poesia concreta a essa lógica de antinormativa da sátira do Gregório de Matos e da antropofagia do Oswald, etc. e tal. Quer dizer, a gente fica sempre numa lógica antinormativa, só que quando você vai ver que norma é essa, né, que é digamos, né, que é atacada por esses movimentos todos, é sempre o colonialismo português. E depois da antropofagia do Oswald, isso perde completamente sentido, né? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos tomam o lugar de neocolonizadores, neoimperialistas, etc. e tal, e aí a gente tem que ficar esperto com essa alteração e reler a questão de maneira completamente diferente, né? Muita gente não conseguiu entender isso até hoje e ficam procurando em Portugal o colonizador que tem que ser atacado, um negócio assim inacreditável. Mais de 80 anos depois do final da Segunda Guerra, ainda tem gente que pensa assim hoje, né? Bom, e aí isso é importante da gente ponderar, porque isso aqui não é repito, não é um mero apontamento de uma diferença, né? Porque isso interfere em basicamente quase tudo que a gente faz no Brasil. Mesmo que cada movimento diga isso de uma maneira, mas no fundo isso fica comparecendo em vários movimentos, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu desenho ali e tudo mais, com suas consequências, mas no fundo todos negam Portugal, ou ignoram, ou não ligam para isso, e aí o fato é que isso gera como consequência a dificuldade ou a impossibilidade de resolver uma série de problemas aqui dentro. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui.
que mais, pessoal? 246, primeiro parágrafo, tem uma questão também interessante aqui, tá? Que ele diz que, aí tá aqui, ó, né? Ele vai falando aqui sobre a questão da poesia concreta e o Oswald, etc e tal, e aí ele chega num ponto aqui que ele diz o seguinte: a diferença, o nacional, passou a ser com ela, né, com a antropofagia, tá? O lugar operatório da nova síntese do Código Universal. Mais do que um legado de poetas, aqui se tratava de assumir, criticar e remastigar uma poética, tá? Tem uma série de questões aqui, né? Quando ele associa a diferença ao nacional, né, é interessante que isso aqui está sendo, a reflexão disso aqui. Deixa eu ler um negócio aqui para vocês, para a gente para tentar desenhar bem isso aí. Está aqui no livro da Maria Augusta Fonseca, tá? Por que ler Oswald de Andrade? E ela diz aqui o seguinte, comentando o Manifesto da Antropofagia, na página 73, ela diz: Oswald irá radicalizar as propostas do Manifesto da Poesia Pau-Brasil no Manifesto da Antropofagia, ainda mais atiçado pelo espírito buliçoso, propondo a deglutição, assimilação e rejeição ao processamento de valores como condição prévia para proclamarmos a nossa independência, certo? E aí ela diz que ele propôs a Revolução Caraíba e etc e tal, em conexão com a linguagem dos indígenas e tudo mais, o que denota de maneira muito evidente um certo neo-indianismo na proposta dele, que, repito, se justificava naquele momento, mas que a gente tem que olhar de maneira crítica hoje, né? E aí, onde se situava o matriarcado de Pindorama, este seria o nosso paraíso terreal antes do achamento e da dominação da América pelo europeu. Então, essa perspectiva aqui, voltando aqui ao Haroldo de Campos, essa perspectiva que ele situa, né, como o nacional entendido como diferença, é a busca da independência. A questão, e aí repito que eu tenho refletido aqui nos dois últimos vídeos, é que quando você estabelece esse nacional com ausência de um pedaço, né, a sua relação com o que está fora também vai ficar, enfim, poluída por essa, digamos, por essa fratura, né, digamos, pela ausência de percepção desse elemento aqui. E mais, né, esse processo ele é pautado por uma lógica de vingança contra esse pedaço que nós temos aqui e continuamos a ter até hoje, né? A nossa língua portuguesa, a nossa história tem Portugal com os prós e os contras, tem prós também, tem uma série de coisas interessantes aí, né? E, para além disso, existe a manutenção de uma série de coisas hoje, inclusive a discussão do Estado, a discussão, né, do que é da ideia de país. Eu também vou fazer um vídeo aqui falando sobre a ideia de povo do Agamben, quanto que ajuda a gente a entender isso aí também, tá? Mas o fato é que, então, essa ideia dessa articulação que ele faz entre o nacional e a diferença está poluída por esse problema aqui duplo, né? A ausência de Portugal na percepção e a conexão portanto, a conexão com o estrangeiro, enfim, né, digamos, capenga disso, né, e ao mesmo tempo o caráter autofágico dessa lógica aqui de ataque, né, aos elementos portugueses que existem aqui, tá? E por último, eu diria também aqui que essa coisa ele diz que a diferença então nacional passou a ser com ela o lugar operatório da nova síntese do Código Universal. E aí eu diria que a antropofagia não é o lugar operatório da nova síntese do Código Universal. A antropofagia é o lugar operatório da vingança. E aí vingança, repito, não gera síntese, não gera dialética, não gera troca, né? Então é muito importante entender isso para poder deslocar esses elementos aqui, tá? Que mais? Vamos lá. Na 246, 247, ele fala aqui, deixa eu ver aqui, né? Ele fala de uma conexão entre a poesia concreta e o romantismo alemão, que eu acho radicalmente problemática. Aí ele diz o seguinte aqui, tá? Cadê? A diferença podia agora pensar-se como fundadora, né? Está ali discutindo essa mesma questão aqui que ele falou antes. Ele continua: por sob a linearidade da história convencional, esse gesto, constelarmente, por solidariedade quase subliminar, citava um outro, o do romantismo alemão de Iena, com sua concepção dialética,
da poesia universal progressiva, que desembocou em Mallarmé e produziu no Ocidente o limite espiritual do couple de deux, né? Enfim, onde o Oriente já começa a romper com seu modelo sintético analógico de escritura ideogrâmica, a perturbar o monologismo lógico aristotélico do verso discursivo ocidental. Trata-se de recanibalizar uma poética. E aí ele compara então a antropofagia com o romantismo alemão de Iena pela via da questão da dialética. Então, se a gente entende que não há dialética na antropofagia, a gente vai ter que questionar essa associação que ele fez. E essa associação que ele fez fica muito facilmente questionada, a gente consegue questioná-la de maneira muito fácil quando a gente lê o livro da Pascale Casanovata, esse livro aqui, A República Mundial das Letras, mas tem outros aqui também que eu nem separei, tem um livro ali do Pedro Duarte, que é O Estilo do Tempo, que ele fala sobre isso também, o livro do Walter Benjamin, que fala sobre a questão da crítica de arte no romantismo alemão. Se você lendo tudo isso, você entende que, na verdade, o processo que formou o romantismo alemão, ele não era pautado pela mesma lógica da antropofagia. Por quê? Vou resumir aqui, né? Um processo muito longo, posso fazer até mais um vídeo aí sobre isso para o futuro. Mas a diferença é muito fácil de entender. O romantismo alemão ele não era absolutamente autocentrado nem vingativo. Ele não estava atacando um aspecto da própria cultura alemã, e ao mesmo tempo ele entrou em conexão tanto com o Shakespeare, com produção da Inglaterra, para poder confrontar o poderio e, enfim, o protagonismo da cultura francesa na época, né? E também com a cultura grega. Então havia uma lógica de alteridade efetiva no romantismo alemão, uma dialética efetiva, coisa que na antropofagia não havia, exatamente por esse problema de base, quer dizer, ela estava ali baseada numa lógica de vingança, e numa lógica de ausência de percepção de um elemento interno que no romantismo alemão não existia, né? Então essa comparação me parece ruim, problemática e atrapalha a entender, e fica também ao mesmo tempo sustentando, né, digamos, um caráter quase que messiânico, inquestionável na antropofagia. A gente acaba não entendendo esse dilema radical que ela carrega, tá? Vamos lá, pessoal, tá chegando no final aqui, né? E aí, o próximo ponto aqui, tá? Bom, só um detalhe aqui, vale destacar que apesar do fato de que é inevitável rever uma série de conceitos, ideias e reflexões dessa conexão que o concretista Haroldo de Campos faz do concretismo com a antropofagia, que eles, os concretos, né, têm um mérito inegável e louvável de, ao contrário do que pregava o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de dialogar crítica e reflexivamente com a produção de ponta da filosofia, da arte e do conhecimento da época. Então, independente desses questionamentos aqui, a poesia concreta funcionou de maneira algo diferente da antropofagia e também da poesia pau-brasil, do Oswald. Ainda que o Oswald também tenha feito ali trabalho de filosofia, depois virou marxista, enfim, né, articulou ali com outras ideias, etc. e tal, mas havia ali uma espécie de crítica, especialmente na poesia pau-brasil, e o Oswald oscilou muito, né, nesse contexto aí, mas a poesia concreta não, eles tinham ali um projeto de dialogar com a filosofia, com o pensamento, etc. e tal. Então essa é uma diferença importante aí a despeito das críticas, tá? Bom, pessoal, e aí para finalizar, tem aqui também na 250, tá? Deixa eu abrir aqui na 250. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Então, na 250 tem uma frase do Otávio Paz, que ele cita aqui em cima, né, que diz o seguinte: desenraizada e cosmopolita, a literatura hispano-americana é regresso e procura de uma tradição. Ao procurá-la, a inventa, né? Então tem essa discussão aí, né? E essa frase dele é muito bacana, ele falou isso em 1961, Otávio Paz é prêmio Nobel, né, escritor mexicano, etc. e tal. Ele escreveu isso num livro chamado Puertas al Campo, e o Haroldo de Campos comenta isso aqui no interior do texto, inclusive para sustentar as teses dele. O problema é que, ainda que nós fôssemos desenraizados em alguma medida, né, e cosmopolitas, né, e também à procura de uma tradição, a gente estava, na verdade, negando a tradição. Isso também, o próprio Haroldo de Campos diz isso aqui, né? E aí ele diz, ao procurá-la, a inventa. No nosso caso, essa procura ela está sendo feita e baseada tanto na antropofagia
quanto em todos os movimentos que são influenciados por ela de maneira direta ou indireta até hoje, de uma maneira capenga e autofágica. Então não há nem invenção. Essa é a conclusão desse raciocínio. Quer dizer, se você entende que a antropofagia era capenga e autofágica, né, e, enfim, e portanto vingativa, né, e vingativa também, né, abertamente vingativa, não dá para inventar nenhum tipo de tradição ou nenhum tipo de complexidade ou nenhum tipo de ideia de país mais amplo, assim, né, como a gente quiser chamar aí nesse contexto, a partir de uma perspectiva dessa, né? Então também é importante desenhar isso aí nesse contexto aqui, tá? Então a gente aqui nega achando que está afirmando numa cegueira involuntária e algo autofágica. Bom, e aí na 250 ainda ele fala da questão da... E aí na 250 uma conclusão que ele chega aqui denuncia aonde está o erro evidente dessa perspectiva aqui, né? Ele diz que ele fala da questão de que a primeira data da sua revolução antropofágica na história do Brasil seria o ano da devoração do Bispo Sardinha, né, em 1556 e tudo mais, e isso aponta para um fato novo no relacionamento Europa-Latino-América. Os europeus, já a esta altura, têm de aprender a conviver com os novos bárbaros que há muito, num contexto outro e alternativo, os estão devorando e fazendo deles carne de sua carne e osso de seu osso, blá blá blá. Na verdade, esse texto aqui foi escrito em 1980. Então, quer dizer, isso mostra de maneira muito clara que uma galera muito, numerosa dos estudiosos da filosofia brasileira, do pensamento brasileiro, da reflexão brasileira, em 1980 continuavam achando que o problema da América Latina estava na Europa. Quando ali os Estados Unidos já tinha tomado conta da situação, já estava ali, enfim. É claro que também não dá para exigir que se tivesse uma percepção ampla disso, né, no sentido mesmo de entender aí, jogos que naquele momento estavam totalmente ocultos e que hoje ficam evidentes, como por exemplo a participação dos Estados Unidos no golpe de 64, que eles mesmos assumiram depois, né? Porém, a esquerda brasileira, a esquerda partidária, a esquerda conectada com a política de Estado já tinha entendido isso. Então, assim, o debate artístico-cultural, em alguma medida, né, os autores que ignoraram isso, ignoraram por escolha, né? Não dá para negar isso, tá? Bom, e aí por último, pessoal, para a gente finalizar aqui, tá? Na 251, lá embaixo, eu vou fazer mais um vídeo, tá? Porque aí tem outras ideias aqui que dá para refletir também, e aí a gente finaliza a reflexão, porque o tempo está acabando. Então lá embaixo, na 251, né, ele diz uma coisa aqui que denota nitidamente que ele, em alguns momentos ele escorrega para uma certa ingenuidade líquida. Não é à toa que ele cita o Otávio Paz com essa ideia de desenraizado e cosmopolita, né? E já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, que essa perspectiva do Brasil como algo, né, como um país que não tem origem, que, né, etc e tal, acaba enganando algumas pessoas de que então a gente é uma experiência cosmopolita antes da globalização, blá blá blá, e a gente esquece o nacional e ninguém está esquecendo no mundo desenvolvido, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, e aí para finalizar ele diz, né, que ao invés, né, da literatura monológica e tudo mais, o policulturalismo combinatório e lúdico, a transmutação paródica de sentido e valores, a hibridização aberta e multilingüe são os dispositivos que respondem pela alimentação e realimentação constante desse almagesto barroquista, a transenciclopédia carnavalizada dos novos bárbaros, onde tudo pode coexistir com tudo, né? Isso nitidamente lembra a ingenuidade líquida do Bauman, do Sloterdijk, do próprio Agamben e de outros pensadores aí que a gente tem visto pensar essa questão aí, tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, porque ele fala do Pierre Menard também aqui, né? Acho que não vai dar tempo, tá? Na 254, deixa eu ver se dá tempo aqui de ler rapidinho, tá? Ele fala aqui, né, que... Cadê aqui? Ele fala do Borges, do Pierre Menard, que o Pierre Menard seria uma espécie de, também de, digamos, né, de antropófago, né, na medida que ele é um cara que tenta reescrever o Quixote, etc e tal. O Pierre Menard tem algo de antropófago, mas o tem exatamente porque lá no texto Borges ele ainda não tinha chegado na ponte de Heráclito. E aí eu discuto isso no próximo vídeo aqui para poder, enfim, continuar essa reflexão.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo aí para poder continuar pensando essas questões ligadas aqui à releitura que o Haroldo de Campos faz do Manifesto da Antropofagia do Oswald de Andrade e pensando o Brasil atual também, beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.